Hordes Dairyman Brasil, a revista internacional da pecuária leiteira. Eu sou Juliano Rostapeixin do podcast Conversa com Leite e vou ler para vocês uma importante matéria com o gentil patrocínio das empresas Kemin, MSD, Fitobiotics, Corteva, Rumo Nutrição Animal, ADM, DSM, Calculin, Aleris, Troll Nutrition, AMTS, Agricorte e Global Gen. Matéria escrita por Samantha Gerhardt. Título: Desvendando o ponto de equilíbrio de uma fazenda leiteira. A importância do ponto de equilíbrio na indústria leiteira. A indústria leiteira é um componente vital da agricultura, fornecendo uma ampla gama de produtos desde leite e queijo até iogurte e manteiga. No entanto, a pecuária leiteira enfrenta desafios econômicos significativos. Um aspecto crucial que os agricultores devem gerenciar cuidadosamente é o ponto de equilíbrio de suas operações. À medida que a indústria leiteira continua a evoluir, entender e otimizar o ponto de equilíbrio será essencial para manter a eficiência e a lucratividade. Entendendo o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio no contexto da pecuária leiteira é o ponto em que o total dos custos de produção iguala a receita total gerada pela venda de leite e produtos lácteos. Nesse momento, a operação não gera lucro nem prejuízo. Conhecer o ponto de equilíbrio é fundamental para os agricultores, pois ajuda a determinar a sustentabilidade financeira do negócio leiteiro. Fatores que impactam o ponto de equilíbrio. Custos de alimentação. O custo da alimentação é uma das maiores despesas para operações leiteiras. Variações nos preços de grãos, forragens e suplementos afetam diretamente o custo total de produção. Preços do leite. Os preços do leite flutuam com a demanda e a oferta do mercado. Os produtores devem monitorar essas variações de preço, pois impactam significativamente a receita. Custos operacionais. Custos associados à mão de obra, cuidados veterinários, manutenção de equipamentos e utilidades contribuem para as despesas totais da pecuária leiteira. Tamanho do rebanho. O tamanho do rebanho afeta diretamente a escala de produção. Um rebanho maior pode distribuir custos fixos por mais unidades de produção, potencialmente reduzindo o ponto de equilíbrio. Produção de leite. A produção média de leite por vaca é outro fator crítico. Vacas com maior produção podem aumentar a receita, reduzindo o ponto de equilíbrio. Estratégias para gerenciar o ponto de equilíbrio. Número 1. Controle de custos. Os produtores devem gerenciar e minimizar os custos de produção. Gerenciamento eficiente da alimentação, saúde otimizada do rebanho e conservação de energia são maneiras de controlar despesas. 2. Diversificação. Expandir para produtos lácteos de valor agregado, como queijos artesanais e iogurtes, ou vendas diretas ao consumidor, podem ajudar a diversificar as fontes de receita e reduzir a dependência de preços flutuantes do leite. 3. Gerenciamento de riscos. Implementar estratégias de gerenciamento de riscos, como contratos futuros, pode ajudar a mitigar o impacto de preços voláteis do leite. Benchmarking. Comparar regularmente o desempenho das fazendas com os benchmarks da indústria pode fornecer insights sobre áreas onde melhorias são necessárias para alcançar o ponto de equilíbrio. 5. Planejamento de longo prazo. Desenvolver um plano de negócios que considere a sustentabilidade de longo prazo da operação leiteira deve incluir estratégias para crescimento, inovação, adaptação às mudanças nas condições do mercado. Uma análise detalhada dos números revelará oportunidades para otimização, permitindo que os agricultores tomem decisões informadas que assegurem a viabilidade econômica de suas fazendas.
Ao compreender e gerenciar o ponto de equilíbrio, os produtores de leite podem melhorar a resiliência de suas operações diante das inevitáveis flutuações econômicas do mercado leiteiro. O ponto de equilíbrio é uma métrica crítica para os produtores de leite, representando o ponto em que os custos atingem a receita. Dada a natureza flutuante da indústria de laticínios, os produtores devem estar atentos ao gerenciamento de custos, à diversificação dos fluxos de receita e à implementação de estratégias de gerenciamento de risco. Ao fazê-lo, podem aumentar as suas hipóteses de conseguir uma exploração leiteira sustentável enquanto navegam na complexa economia da produção de leite. Uma análise detalhada dos números revelará oportunidades para otimização, permitindo que os agricultores tomem decisões informadas que assegurem a viabilidade econômica de suas fazendas. Ao compreender e gerenciar o ponto de equilíbrio, os produtores de leite podem melhorar a resiliência de suas operações diante das inevitáveis flutuações econômicas do mercado leiteiro, iluminar áreas específicas de preocupação ou equipar o produtor para avaliar ajustes potenciais. Ver os cálculos por vaca ou por 100 libras pode ajudar na comparação de desempenho. Também será mais fácil avaliar a situação se as condições mudarem. Por exemplo, se a fazenda conseguisse produzir apenas 90% da produção esperada, como isso poderia impactar os outros números? Entender qual é o custo líquido de produção versus o preço de equilíbrio do leite ajudará os profissionais da área leiteira a entender melhor o lucro e o fluxo de caixa. A seguir, uma lista do que é necessário ao determinar o custo de produção de uma fazenda. 1. Resumo das receitas e despesas do ano anterior, como o demonstrativo de resultados ou demonstrativo do fluxo de caixa. 2. Dados de produção leiteira, extrato de leite do final do ano com produção total do ano e DHIA ou outra documentação para determinar o número de vacas. 3. Informações sobre empréstimos, principal e juros. 4. Contas a pagar e despesas pagas antecipadamente para o início e fim de ano. 5. Linha de crédito e informações de cartão de crédito. 6. Saldo do talão de cheques para o início e fim de ano. E 7. Resumo de compras e vendas de capital. Muitas variáveis em jogo. A volatilidade dos preços do leite e da alimentação pode ter um impacto negativo na lucratividade de uma fazenda leiteira. Os lucros da fazenda podem ser comprimidos se os preços do leite caírem e os custos de alimentação subirem. Em alguns anos, os preços do leite podem ser muito baixos, resultando na necessidade de monitorar mais cuidadosamente os custos de alimentação, para manter uma margem sustentável. Em outros anos, os preços do leite podem subir devido a picos de mercado nos custos de alimentação, o que também requer monitoramento cuidadoso, pois os preços do leite podem não subir rápido o suficiente para acompanhar os custos de alimentação mais altos. Um exemplo disso está na tabela. Ao examinar uma das maiores despesas da fazenda leiteira, a alimentação, como um produtor pode olhar para seus custos de alimentação, tanto da produção própria quanto da comprada, e tomar uma decisão de gestão que impacte positivamente a produção e as finanças? A tabela 1 compara 143 fazendas leiteiras da Pensilvânia, de 2016 a 2021, com 28 fazendas estudadas em 2022. O retorno líquido classifica as fazendas em 5 grupos de lucratividade. O custo total de alimentação listado na tabela refere-se ao custo de alimentação comprada e produzida na fazenda para todos os grupos de animais na fazenda, incluindo vacas em lactação, vacas secas e novilhas. No resumo de dados de 6 anos, o custo total de alimentação teve média de $2.409 por vaca por ano. Notavelmente, os 4 grupos de maior lucratividade ficaram abaixo desta média. O grupo menos lucrativo
gastou 2.739 dólares por vaca por ano em custo total de alimentação. A divisão entre a alimentação comprada e produzida na fazenda mostra que a alimentação produzida na fazenda teve um percentual menor de custo total de alimentação, 39,9% a 35%, nos 3 grupos de maior lucro. Os 2 grupos de baixo lucro gastaram 39,8% a 44,1% do custo total da ração no custo de rações caseiras. Estes dados sugerem que estas explorações de baixo lucro utilizaram custos de fatores de produção semelhantes, mas obtiveram rendimentos de colheita inferiores. Estas explorações, provavelmente, também tiveram problemas de qualidade de forragem, uma vez que o grupo de baixo lucro teve os custos mais elevados com a compra e com a alimentação caseira. Tentar comprar nutrientes para compensar a má qualidade da forragem raramente resulta em uma exploração leiteira rentável. Embora estes dados mostrem a importância do custo total da alimentação para a rentabilidade da exploração leiteira, encontrar estes números e utilizá-los nas decisões comerciais é crucial na gestão de uma exploração leiteira. Conhecer o ponto de equilíbrio da exploração é essencial para ajudar os produtores de leite a otimizarem as suas operações em termos de eficiência e rentabilidade. Compreender o custo líquido de produção versus o preço de equilíbrio do leite ajudará os profissionais do setor leiteiro a compreender melhor o lucro e o fluxo de caixa. A definição de objetivos é uma parte essencial para garantir um fluxo de caixa positivo e gerir o custo de produção. Utilize a filosofia de objetivos SMART. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e oportunos. Por fim, trabalhar com líderes do setor ou equipes de consultores durante todo o processo de definição de objetivos pode ajudar os produtores de leite a solidificar os seus objetivos. Aprender com especialistas com diferentes áreas de especialização, monitorar indicadores-chave de desempenho, manter-se concentrados e a caminhar na mesma direção.